reunidos novamente, não é? Aleluia. Perdi, achei. Você está aqui comigo? Vai ficar aqui comigo? Não vai sair não, né? Então tá, a gente está fazendo uma série de ensinos sobre família. Amém? Você tem sido abençoado? As crianças vão subir, não é? E aí nós vamos sentar e vamos ficar todo mundo bem arrumadinho. Para a gente poder receber. Queria que acendessem a luz aqui. Dá para acender? Aleluia. Tem visitantes conosco, né? São convidados da Moara e do Luiz. Obrigada, sejam bem-vindas, viu? É um prazer receber vocês. Esse culto é diferente porque é um culto da família. E tem a minha amiga também, a Sônia, que veio nos honrar aqui, nos visitando hoje. Fica bem à vontade, viu, Sônia? Hoje é um culto de ensino, né? Nós temos cultos da família, temos culto de oração de terça-feira, e de quinta-feira nós temos culto de ensino. E o Senhor está dando uma... Vou pedir para vocês ficarem aqui, ó, hoje, excepcionalmente, pessoal do louvor. Para eu poder... Eu gosto de ficar perto, de ficar vendo. Se vocês não se importassem também de ficar aqui, era tão bom. Porque é um culto de ensino, parece uma sala de aula para mim. Eu fico mais à vontade. Vocês não se importam? Vocês vão continuar me amando ainda? Só hoje que eu peço isso. Amém. Dê um lugar aí para a pessoa que está perto de você, para ela ficar mais à vontade. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Declaramos que sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer. Mas contigo e em ti nós podemos todas as coisas. Nós te louvamos pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te louvamos por esta igreja, uma igreja abençoada, onde tem famílias benditas e abençoadas do Senhor. Obrigada por esse ensino, obrigado por essa palavra, obrigado pela sua unção se movendo aqui no nosso meio, a sua unção passando aqui no nosso meio, e cada um de nós sendo tocado pelo teu Espírito, para que nós possamos andar na verdade da sua palavra, para que nós possamos glorificar, honrar, bendizer o seu nome através da nossa família. Nós te amamos, nós te adoramos, nós damos a ti todo o louvor e toda a honra e toda a glória. Fazemos parte do teu reino. Somos o corpo de Cristo e somos abençoados por tudo que o Senhor tem reservado para nós, por tudo que vem do cabeça, que é Cristo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu faço parte do corpo de Cristo. Minha família é bendita e é abençoada. Uma coisa muito forte na nossa igreja que a gente ensina sempre aqui é sobre confessar a palavra. E nós temos falado sobre confissão, e sobre confissão, e sobre confissão. E você precisa confessar o que você crê. Amém? Se você confessar desgraça, vai acontecer desgraça. Porque a palavra tem poder. Então, quando eu sei que a palavra tem poder, eu não preciso vir numa igreja para saber que a palavra tem poder. Você vai no psicólogo e ele vai te falar: a sua palavra tem poder. Então, palavra que tem poder é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. E ela saindo da nossa boca com fé, ela vai prosperar para aquilo que ela é designada. Amém? O Senhor, quando Ele nos chamou... Põe aqui no cantinho, porque sabe, né? Obrigada. Quando o Senhor nos separou, quando Ele nos chamou, quando Ele criou o homem para ter uma comunhão com Ele. Amém? Ele criou o homem para ter comunhão com Ele. E o plano original de Deus era o quê? Que o homem se desenvolvesse personalidade, caráter, mente, corpo e espírito dentro da família. Dentro da família nós desenvolvemos tudo isso. Nossa mente, nosso corpo, o aprendizado, o nosso caráter. Os filhos vêm no pai, os filhos veem o que o pai faz e copia. É ou não é verdade? O que os pais fazem, eles copiam. O que os pais falam, eles falam também. Então, nós aprendemos com os nossos pais, herdamos dos nossos pais muitas coisas. Porque Deus preparou e planejou para que o homem se desenvolvesse em família. E desde que você nasce, você vai se desenvolvendo e vai crescendo em família. Mas por causa do pecado, muita coisa está sendo destruída, está sendo
desconstruída. Não é? Porque o Senhor criou a família, tudo que Deus fez é muito bom, e o plano de Deus é perfeito. E não adianta ninguém chegar agora e vir falar que esse plano é falido, porque ele não é. Tudo que Deus fez é muito bom. Deus criou o casamento, Deus criou a família, é obra de Deus, e os princípios para a gente viver em família, a gente só consegue viver debaixo da palavra de Deus. Então eu quero começar com você confessando. Eu vou te ajudar a confessar. Amém? Coloca aí, Gui, por favor, o primeiro, que eles já viram comigo, mas eu quero que eles confessem. Eu vou ler isso daqui. Você consegue ler comigo, não consegue? Dá para ler? A gente pode ler junto? Todo mundo aqui sabe ler? Então eu quero uma voz bem forte. Tá bom? Vamos lá. O amor ágape não transmite nenhuma obrigação, expectativa e não estabelece condições, ao contrário do filéu, storge e do eros. Deve haver paixão, amizade, o amor familiar, mas é o ágape que mantém os relacionamentos funcionando. Sobre ele que o casamento deve ser alicerçado. É incondicional, imutável, inesgotável, generoso e maravilhosamente bondoso. Continua funcionando quando os outros tipos de amor falharem. Ele dá de si alegremente aos que não o merecem. Próximo. Tem a capacidade de resistir e vencer qualquer rejeição e continuar quando não tem nenhuma resposta. É a melhor e mais eficaz receita para todas as mágoas do casamento. O ágape é altruísta e sacrificial. O ágape é uma pessoa. O ágape é unidade. O ágape está interessado nos outros. O ágape tem iniciativa própria. O ágape assume a responsabilidade. O ágape é proativo. O ágape é uma escolha. O ágape nunca muda. Está sempre pronto para curar. Vamos lá, gente. Está sempre pronto para curar e abençoar. Ele reaviva a união quando os amores naturais acabam e morrem. É um amor de ação e não de emoção. Você pode e deve ser gradativamente aperfeiçoado no amor. A palavra de Deus tem princípios que nos ensinam como amar o cônjuge. A base para uma família estruturada e próspera é a prática da palavra de Deus. Se você não gosta de ler, você foi muito abençoado lendo comigo agora. Amém? Porque enquanto você lia, o Espírito Santo já sinalizou coisas no seu coração. Quem fala com você é Ele, não sou eu. Não sei da sua vida, é você que sabe da sua vida. E você sabe o que você precisa ser tocado e o que você precisa ser mudado. Este amor que eu falei aqui, que a gente leu aqui, é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus. Este é o verdadeiro amor e ele é a base para o casamento, ele é a base para a família. E a base de uma família estruturada e prática e próspera é a prática da palavra de Deus. Nós ficamos perdidos, muitas vezes dentro da nossa família. Mas quando nós nascemos de novo e nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos ir para ela e buscar nela a resposta para aquilo que nós estamos passando dentro da nossa família. Amém? Eu comecei a falar várias coisas e a semana passada estava falando dos papel do marido, um pouquinho sobre os homens. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os homens. Amém? Tem homens aqui? Próximo. Princípios de Deus para o casamento. Então, eu estava falando sobre os princípios de Deus para o casamento e eu dei uma incrementada aqui nos meus slides. Pode passar o próximo. A prática da palavra de Deus é a base do nosso casamento. Para eu poder conhecer a Deus, eu preciso conhecer Ele através da palavra. É aqui que eu conheço Deus. Eu preciso conhecer o meu marido. E para conhecer o meu marido, eu preciso conhecer Deus, preciso conhecer a palavra de Deus, que revela quem Deus é, e que revela também como Ele é. Revela como Ele funciona e revela como eu funciono.
Então, se eu estou namorando e quero encontrar um par, um cônjuge, um futuro cônjuge abençoado, eu vou procurar na palavra os princípios de Deus para eu encontrar um cônjuge abençoado. Tanto o homem como a mulher, se você está solteiro e você quer namorar, você deve procurar nos princípios da palavra quem é a pessoa ideal para você. Se você quiser, né? Se você não quiser, você vai escolher. Depois você não reclama com ele. Amém? Diga amém. Diga, sou eu que escolho. Eu já passei essa lição com vocês também outros dias. Deus é a fonte do amor. A base de um casamento tem que ter amor. Se não tiver amor, como é que nós vamos construir uma casa? A casa é fundamentada no amor. A rocha é Jesus Cristo. Amém? Só que precisa ter amor. Não dá para duas pessoas se relacionarem, casarem e não terem amor. Precisa ter amor. E Deus é a fonte do amor. Quando nós vemos os nossos sentimentos, porque o amor não é sentimento, o amor é uma... O que é amor, gente? Ação, atitude. Vocês esqueceram? Vamos lá, vou ajudar. O que é o amor? Amor não é sentimento. Sentimento passa. Sentimento é vulnerável. Atitudes e ações correspondem ao que nós verdadeiramente temos dentro do nosso coração. Deus é amor. A fonte do amor está em Deus. Se eu preciso compreender e conhecer mais sobre o amor, o caminho que eu tenho que percorrer é ir até Deus. Porque através dele eu vou compreender o que é o verdadeiro amor. Amém, gente? Amamos a Deus, permanecendo nele, passando tempo com ele, ficando perto dele, recebemos o seu amor. Como que alguém pode receber alguma coisa de alguém se está longe desse alguém? Como que pode ser? Como que eu posso conhecer a Deus se eu fico longe dele? Como que eu posso saber que instruções Deus tem para a minha vida se eu não me relaciono com ele? Se eu não oro com ele, se eu não converso com ele através da oração, se eu não conheço ele através do estudo da palavra, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Quando a gente namora, a gente quer estar o tempo todo perto daquela pessoa que a gente namora. A gente quer estar o tempo todo. A gente queria ficar o tempo todo perto um do outro. Quanto mais você gosta, mais você quer ficar tempo com aquela pessoa. Né? A gente é casado 30 anos. Tenho certeza que ele adora ficar comigo. E eu gosto de ficar com ele. Todo esse tempo de casado. E eu quero ficar perto dele. E ele quer ficar perto de mim. Quando eu fico fora, ele dá uma puxadinha. Se eu não der atenção, quer que fica perto. Porque a gente se ama, a gente quer estar perto um do outro. A gente quer estar perto das pessoas com quem a gente ama. Se nós amamos a Deus, como que nós queremos conhecê-lo? Como nós queremos desfrutar dos benefícios de sermos filhos de Deus se nós não damos atenção a Ele? Se nós acordamos e dormimos sem falar com Ele? Se nós não lemos a palavra? Se nós não temos essa comunhão maravilhosa com outros irmãos aqui? Porque nessa comunhão há uma presença, há uma unção e a gente cresce aqui. E, infelizmente, muitas pessoas não dão valor para isso, para a comunhão. Para o tempo de comunhão, para estarmos juntos. Nós nos expomos à palavra, nos expomos ao Espírito, nos expomos à adoração e o Senhor opera em nosso favor nesse momento. Então, para eu poder conhecer a Deus e amar a Deus, receber dele, para eu poder dar, eu preciso passar tempo com ele. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso envolver ele nas minhas coisas do dia a dia. Pai, eu preciso comprar um carro. O senhor pode me guiar que carro eu vou comprar? Pai, eu quero me casar, eu quero ter uma esposa. O senhor pode me mostrar o caminho onde eu vou encontrar uma moça que seja sua filha, que seja assim, 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 assado, para eu me casar com ela? Pai, eu preciso mudar de emprego. O senhor pode me ajudar a achar um emprego bom para mim? O senhor pode colocar uma pessoa no meu caminho que vai ser uma bênção para mim e eu vou poder ser bênção para ela? Eu preciso conversar com Deus. Pai, eu vou fazer uma compra. Eu não quero errar nessa compra. Envolve Deus em tudo. Pai, eu vou na feira, me guarda. Minha mãe está aqui com a gente esses dias, a gente entra no carro para vir para a igreja, a minha mãe faz uma oração. Dali até aqui, minha mãe já faz uma oração, abençoando. Quando ela terminou a oração, já chegou. Isso é bênção. Amém? Isso é envolver Deus. Envolver Deus na nossa mesa, honrar a presença dele, obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, isso é envolver Deus. Ter comunhão com Deus, é dar lugar para ele. Amém? Quando eu trabalhava, eu orava demais, mais acho que até do que eu oro hoje. Orava muito, porque eu precisava muito de Deus no meu trabalho.
Eu ia orando, ficava sentado orando, ia no banheiro. Tinha dia que eu tinha que ir no banheiro só para orar, porque senão eu não sabia começar naquela situação. Então a gente tem que ter comunhão, a gente tem que envolver Ele na nossa vida. E na nossa família é a mesma coisa e muito mais intensamente. Porque a gente pode fazer isso com a família. A gente pode sentar na mesa e comer junto. A gente pode orar junto, a gente pode dormir junto e fazer oração na hora que for dormir. A gente pode orar a hora que a gente quiser, por telefone, por celular, a gente manda uma bênção e a gente abençoa a nossa família. Então, como que eu consigo receber amor? Amando a Deus, permanecendo nele, passando tempo com ele, ficando perto dele. Aí eu recebo do amor dele. Porque vai ter horas na sua vida que só o amor de Deus vai te sustentar. Só o amor dele em você vai te dar graça para vencer determinadas situações. Se você não estiver junto com ele, não estiver perto dele, você enfraquece. Você enfraquece, você desanima e você desacredita daquilo que levou tanto tempo para você acreditar. Para recebermos o seu amor, precisamos passar tempo com ele. Nós precisamos passar tempo com Deus, conhecendo Deus. Conhecendo o Espírito, conhecendo Ele, conhecendo a obra de Jesus e conhecendo o Espírito Santo que habita em nós. Você precisa discernir a voz do Espírito Santo falando com você. Você só consegue discernir se você passar tempo com Ele. Filho, não entra aí. Não vai por essa via, vai pela outra. Quem tem comunhão consegue ouvir a voz do Espírito falando dentro de si. Quem não está ligado não consegue saber. Eu conheço a Deus, e se eu conheço a Deus, eu ando como Ele quer que eu ande. Eu não agrado a minha carne, mas eu agrado o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Obedecer é a maior prova do amor de Deus. Pois é, a nossa maior dificuldade é obedecer a palavra. A nossa maior prova de amor a Deus é obedecer nos seus princípios. Mesmo que me custe. Melhor é obedecer. Isso é prova de amor. Amém? Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Tem pessoas desesperadas procurando refúgio, procurando socorro na bebida, no álcool, na droga, na prostituição. Mas o nosso refúgio está no amor de Deus. É lá que nós nos refugiamos, é lá que nós somos confortados, consolados e providos de toda qualquer necessidade. Através do amor de Deus, aprendemos a amar a nós mesmos e aos outros também. Se eu não amar a mim mesma, eu não posso amar mais ninguém. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo a mim, eu não vou poder amar o meu próximo. Então eu tenho que amar a mim. Eu tenho que amar a Deus, receber do amor de Deus. E quando eu recebo do amor de Deus, eu transbordo nesse amor para todo mundo que está à minha volta. Se eu não receber, eu não tenho que dar. Agora eu posso receber e posso transbordar. E esse transbordo vai tocar outras pessoas. Outras pessoas serão abençoadas por causa do amor de Deus em mim. As minhas ações, as minhas atitudes vão falar muito mais do que sentimentos e emoções. E pessoas poderão conhecer a Deus através da minha vida. Você pode dizer amém? Eu estava falando dos homens, eu precisava dar essa entrada, porque às vezes, a gente tem sempre que falar do amor. Porque Deus pede isso para os homens, não é? Efésios 5, 23. Eu li a semana passada e vou ler para a gente ter como base aqui, para você não falar, que eu estou falando da minha cabeça. Olha aqui o que está escrito na Bíblia, eu estou lendo aqui, ó. Efésios 5, 22 para frente. Eu gosto de ler o 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo a purificá-la pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Diga amém. Palavra maravilhosa. Como que o marido deve amar a esposa? O Senhor deixou um mandamento, uma ordem, uma instrução, o princípio de como deve funcionar no casamento. E para o marido, ele falou que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a mulher, ele diz para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Nós vamos falar disso depois. Agora, a primeira parte é do marido. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Machucando ela, ferindo ela, gritando com ela. Foi assim que Cristo amou a igreja? Não foi assim que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja como seu próprio corpo e a si mesmo ele se entregou pela igreja. Ele se entregou pela igreja. O marido tem o amor dele para com a sua esposa, deve ser um amor de entrega. O marido deve amar a sua esposa ao ponto de dar a sua própria vida pela sua esposa. O marido deve amar a esposa ao ponto de dar a sua própria vida pela esposa. Quem é marido aqui? Pode falar um amém mais forte? Vocês não gostaram de ouvir isso? Eu lamento muito. O meu marido tem que dar a vida dele por mim, se é que ele me ama de verdade, ele me ama. E se precisar entre eu e ele vai dar a vida dele por mim. Amém, meu bem? Amém. Tem que dar a vida. Porque o que Cristo fez? Ele deu a vida dele por amor da igreja, para nos conquistar. Ele entregou a sua própria vida livre, de boa vontade, para nos resgatar e nos trazer até Ele. E o Senhor faz a comparação de Cristo e a igreja com o marido e a esposa. Então, o marido deve amar a sua esposa com amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja, ele deve amar, como ama o próprio corpo e como ama a si mesmo, ele tem que amar a esposa. O que significa amar a esposa? Significa cuidar, estimar, tratar ela com bondade, com carinho, suprir. Diga bondade, carinho, suprimento. Quem quer ser marido já está aprendendo aí como é que faz, né, meninos? É assim que nós temos, é assim que o homem tem que amar a sua esposa. Com bondade, com sacrifício, com carinho, com amor. Como que ele faz isso? Priorizando ela. Se tem uma coisa que incomoda uma esposa, é quando ela percebe que tem alguma coisa ocupando o lugar dela na vida do marido dela. Deus é o primeiro na nossa vida. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Depois de Deus, na vida do meu marido, sou eu. Como assim? Sim, sou eu. Temos 2 filhos do fruto do nosso amor. Larissa e Gustavo. Larissa já está casada, tem a vida dela. Gustavo vai casar, vai ter a vida dele. Vai ficar nós 2. Nada pode ser mais importante para ele do que eu. Se ele colocar alguma coisa na frente disso, eu vou me sentir frustrada e nós vamos ter um problema no nosso casamento. E muitos maridos colocam um trabalho na frente, colocam o futebol com os amigos no final de semana na frente, coloca a cerveja na frente, coloca a mamãe na frente da esposa. Está errado? Está errado. O marido ama a esposa priorizando ela. Fazendo com que ela saiba que ela é a prioridade na vida dele. Meu bem, senta aqui, por favor. A esposa precisa saber que ela é a prioridade na vida dele. E que nada ocupa o lugar, porque se ela não souber disso, ela vai ficar frustrada. Ah, mas ela sabe, eu não preciso falar nada. O amor não é sentimentos.
O amor são ações e atitudes. Você demonstra pelas suas ações e atitudes que ela é a prioridade para você. Você está ocupado, está viajando, está trabalhando, está enrolado, mas você não deixa de perder a oportunidade de reforçar para ela o quanto ela é importante para você. Entre uma reunião e outra, entre um avião ou outro, entre uma viagem ou outra, entre o trânsito que está terrível, você, meu bem, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Ela já sente que ela não foi esquecida, que ela é a prioridade na vida dele. Mesmo ele estando viajando, mesmo ele estando fora 12 horas por dia. Se ele mandar um recadinho, ela já se sente amada e querida. Ela se sente com prioridade. Nossa, ele está trabalhando, ele está tão ocupado, mas ele parou um minutinho para demonstrar que ele me ama. Meu bem, paguei aquela conta que estava deixando você preocupada. Atitude de amor. Amém? Comunicação, conversa. O amor tem que ser transmitido, ele não pode ser só pensado, não pode ficar só na sua imaginação. Amém? Ele ama a esposa como? Se sacrificando por ela. Se sacrificando por ela. Minha mulher pode trabalhar, minha mulher tem capacidade, ela ganha mais do que eu. Por que eu vou me sacrificar? O marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrifica por ela. Não importa o preço que tem que pagar, ele se sacrifica por ela. Ele faz questão que ela saiba que ele a ama e que ela é a mulher da vida dele. Que ele não quer mais nenhuma outra, não importa quem seja. Não importa, ele só quer ela. Para ele, ela é importante. Como é que o marido ama a esposa? Tratando ela bem. Imagine uma mulher que chegou do trabalho, os dois trabalham juntos, chega em casa, o marido deita no sofá, pendura o pé lá em cima do sofá e fica, vamos mulher, me traz um copo d'água. Preparou meu banho, a janta está pronta. Isso seria tratar bem? Isso seria tratar bem? Acho que não. Chegou em casa, todo mundo trabalhou, tem coisas para fazer, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto. Tratando bem, ela não está se sentindo bem, ela está com um probleminha daqui, um probleminha dali, está com uma dificuldade, está com uma dor. Você vai lá e busca um remedinho, serve para ela. Você cuida dela, você trata ela bem. Passaram por dias difíceis, passaram por, às vezes, uma questão de desemprego, de financeira, mas você vai se sacrificar, vai fazer alguma coisa e vai dar um mimo para ela, para que ela se sinta amada e querida. Você vai tratá-la bem, dando para ela um melhor. Tem homens aqui? Amém. Abrindo mão daquilo que você mais gosta para oferecer para ela. Porque ela vai devolver para você. Ela só precisa ver você tratando ela bem. Não sendo egoísta. Comunicando-se com ela, suprindo suas necessidades. Suprindo suas necessidades. Você tem necessidades, a mulher também tem necessidades. Quais são as necessidades da sua mulher? Você sabe quais são? Você precisa saber. Precisa conversar com ela e saber quais são as necessidades dela. E você pode trabalhar para suprir essas necessidades. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Sim. Mulher tem necessidade de um afeto, de um carinho, de um elogio. Mulher não tem necessidade de coisas assim. Claro que uma mulher não vai desprezar uma joia. Né, Mara? A gente não vai desprezar um diamante, uma correntinha de ouro, um brinco, não desprezar nada disso. Mas, um carinho, né, Josi? Um carinho já faz bem. Um abraço, um chamego, um elogio. Como você está linda, meu bem. Como você é linda, meu amor. Que comida deliciosa. Isso é suprir uma necessidade, porque quando a gente faz a comida, a gente gosta muito que a pessoa dá um feedback, falando se aquela comida está boa ou não, ainda mais eu, que não sou cozinheira. Então, cada vez que eu cozinho, eu quero saber se a comida está boa, se eu acertei. Para mim é importante isso. Você tem que saber qual é a necessidade da sua esposa, porque é um sacrifício, é muita coisa, leva um tempo, eu demoro. Então, tudo que eu quero é chegar na mesa e ver os dois lá, comilões, falando, que comida gostosa. Porque eu fiz com muito amor, com muita dedicação, então isso é importante.
Então não são só coisas caras que são importantes para as mulheres. Não é uma bolsa cara, não é um sapato caro, não é um vestido caro. Tem coisas que são simples e são tão importantes para nós, que você precisa saber para suprir a sua necessidade. Uma mensagem, um carinho, um café, lavar uma louça, levar o lixo para fora. Isso pode surpreender e deixar o nosso coração alegre. Comunicando-se com ela. Oh, se tem uma coisa que a mulher gosta de comunicação. Mulher gosta que conversa, que comunica. O homem acha que não precisa comunicar muita coisa, mas isso é muito importante para a mulher. Ela precisa que você fale. Quando você está conversando com ela, compartilhando com ela dos seus problemas, ela se sente amada. Porque você confia nela. Ela se sente confiável. Ela se sente parceira, companheira de verdade. E aí é uma bênção para ela também. Quando você se comunica com ela. Quando você fala o que você está sentindo, o que você quer, sabe? Com amor, com bondade. Você ama a sua esposa quando você protege ela. Isso é muito importante. Ela desceu do ônibus, vai buscar ela no ponto. Ela tem que ir pegar um ônibus cedo, você leva ela no ponto de ônibus. Leva ela no metrô. Tem carro, não precisa nem falar, né? É óbvio. Você tem que proteger ela. Chegou, que hora foi? Vai buscar ela lá no metrô, vai buscar ela lá onde for, mas vai buscar. Proteja ela, para que ela não passe por situações de pressão, de perigo. Proteja ela dentro da sua família. Proteja ela da sogra. Proteja ela da mãe, do irmão, do cunhado, sei lá de quem. Proteja a sua esposa. Defenda ela. Tem mulher que não sabe cozinhar muito. Você não precisa falar mal dela porque ela não sabe cozinhar muito. Ela tem outros dons. Fale as coisas boas que ela faz. E não ressalte as coisas negativas dela. Proteja ela de má fama. Não fale negativo da sua esposa. Não fale negativo nunca. Mas não fale negativo da sua esposa. Não exponha ela. Pegue os pontos positivos dela e exalte, levante o jeito das pessoas. Minha mulher é sábia. Minha mulher é inteligente, minha mulher é esforçada, minha mulher é minha companheira. Ninguém é perfeito. Ninguém é uma exímia cozinheira, ninguém é uma exímia lavadeira, ninguém é uma exímia profissional, ninguém é perfeito nessa vida. Por que a esposa tem que ser? Por que o marido tem que ser? A gente tem que respeitar as limitações uns dos outros. E a gente pega o que é bom e exalta. A gente enaltece aquilo que é bom. Então, os maridos precisam proteger a sua esposa. Levar, buscar, proteger de palavras negativas, protegê-la, guardá-la, ajudar ela com a sua liderança a não cair em laço do inimigo. Isso é proteger também. Se você vê que a sua esposa está praticando alguma coisa que não deveria, não está obedecendo a palavra como deveria, se você vê que a sua esposa está murmurando, proteja ela, ensinando ela. Porque se você vê ela fazendo alguma coisa errada e você não corrigir, ela vai ser chamada a atenção por fora. Ela vai ter alguma consequência porque você não cercou ela de amor e não corrigiu e não instruiu ela. Meu bem, opa, você deu uma reclamadinha aqui. Vamos ver se a gente para de reclamar um pouco mais. Meu amor, não acho legal você estar com essa pessoa. Mas por quê? Ela é minha amiga. Porque eu estou sentindo, eu já estou orando por isso. E o Senhor tem confirmado no meu coração que não é bom você estar perto dessa pessoa. Obedeça, isso é proteção. Tem homens aqui, maridos aqui? Amém. Digam amém. Amém. O homem tem que ter esse discernimento para ajudar a sua esposa. Amém? Aleluia. O marido deve ter discernimento e consideração. Acabei de falar de discernimento. O marido tem que ter discernimento. E tem que ter consideração. Discernir, conhecimento, inteligência, entendimento. O marido, para ajudar a esposa e para amar a esposa, precisa conhecer ela. Ele tem que conhecer como ela funciona. Ele tem que respeitar as limitações dela. Tem que respeitar as questões físicas e emocionais. Ele tem que saber que a mulher é diferente dele. Que ele é um ser racional, que ele é prático. Que ela é emocional, ela é sensível.
Você pode falar grosso com o homem, você pode falar da barriga do homem, você pode falar da careca do homem, mas você nunca vai falar de uma barriga de uma mulher. Você nunca vai falar do cabelo da mulher, se não for para elogiar. Amém? Amém, amém? Tem que ter discernimento. Parece tão óbvio, né? Mas a gente precisa falar isso. Vocês acreditam nisso? Que precisa falar isso. Que o homem tem que ter discernimento. Porque tem homens que falam coisas que ofendem demasiadamente a sua esposa. Magoam, machucam, vão ferindo. E aquele amor que deveria ser regado e deveria crescer como uma árvore frutífera, fica seco, enrijecido e morre. Precisamos ter discernimento. Diga discernimento. Diga conhecimento. Diga inteligência. Ai, homens, sejam inteligentes para com as suas esposas. Por favor. Inteligentes. Usa a sua inteligência para com a sua esposa também. Amém? O que ele deve ter? Consideração, dar valor, honra, que pertence ou é mostrada a alguém. Consideração é dar honra. Diga, consideração é dar honra. Você deve honrar a sua esposa. Como que honra a esposa? No pensamento? Você tem que honrar a sua esposa com ações e atitudes. Um café da manhã na cama, um chocolatezinho, uma flor, levar para um almoço, comprar um mimo, ajudar ela no serviço de casa, é honrar ela. Lavar a louça com ela, cozinhar com ela, cortar a cebola, é dar honra para ela. Passar o pano na casa, varrer a casa, é dar honra para ela. Isso chama consideração. Considerar quando ela não está bem de saúde e você não deixar ela fazer aquele serviço pesado. Amém, gente? Por que nós perdemos tanta preciosidade, né? Perdemos muitas coisas e precisamos falar todas essas coisas por causa disso. Gênesis 3:9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Tudo que nós sofremos, vemos as pessoas sofrendo hoje no casamento, foi por causa do pecado. Foi nesse momento, quando o homem desobedeceu as instruções que Deus tinha dado naquele jardim do Éden. Quando o homem pecou, rapidamente entrou dentro do coração dele. Rapidamente, instantaneamente, entrou dentro dele a culpa, o medo, a vontade de se esconder e a vergonha. Ele se sentiu culpado por quê? Porque foi dada uma instrução para ele. Você vai cuidar do jardim, eu criei você para você dominar sobre todas as coisas. Você só não vai comer de uma árvore, desta árvore, você não come. Você vai dominar sobre tudo, sobre todos, vai comer o que você quiser. Mas dessa árvore X, você não vai comer. Essa foi a instrução que foi dada. Te dou uma mulher, você é o líder dela, você é o cabeça dela, você vai cuidar dela. E aí ele não cuidou, ele fracassou na obra que o Senhor tinha confiado na mão dele, e aí entrou o pecado. E quando entrou o pecado, entrou a culpa. Ele se sentiu culpado, porque ele não obedeceu exatamente a instrução que Deus tinha dado para ele. E além de se sentir culpado, ele se sentiu com medo, porque quando a gente se afasta de Deus, o medo entra. Ele foi cortado do relacionamento dele com Deus. E quando ele se separou de Deus por causa do pecado, o medo entrou no homem. E uma pessoa que não tem Deus, que está longe de Deus, ela tem medo. A semana passada, no meu estágio, eu vi um homem de 53 anos, tremendo, entrando num colapso por causa do Covid. Ele era o próximo a morrer. Ele estava apavorado. Na minha frente, eu vi. Quando a pessoa não tem Deus, ela tem muito medo. Quando ela não se relaciona com Deus, o medo toma conta dela. A culpa tomou conta dele, porque ele foi culpado pelo que aconteceu. Ele ficou com medo, porque Deus se afastou dele. E aí ele quis se esconder.
ele se escondeu atrás da árvore, com medo do que poderia acontecer com o que ele tinha feito. E ele ficou com vergonha. E porque ele ficou com vergonha, ele se vestiu. Isso aconteceu no Jardim do Éden e continua acontecendo até hoje. Até hoje os homens não assumem a culpa do que fazem. Até hoje os homens dizem que as mulheres são culpadas pelos seus erros. Até hoje os homens sentem medo de assumir os seus fracassos. Até hoje os homens se escondem em bebida, em jogos, em trabalhos, em viagens, para não enfrentar os seus fracassos. Até hoje os homens se sentem com vergonha e tentam se mostrar valentões para não enfrentar os seus fracassos. Isso aconteceu no Jardim do Éden e até hoje os homens agem dessa forma. Mas veio Jesus para resgatar o homem que se havia perdido, para que ele fosse resgatado dessa situação. E quando o homem nasce de novo, e quando o homem deixa o amor de Deus envolver ele, a culpa sai fora, o medo sai fora, a vergonha sai fora, e ele não se esconde. Porque ele nasceu de novo, Jesus resgatou a história dele, e ele é um homem que pode assumir os seus fracassos. Porque ele não tem medo, porque em Deus ele é restaurado, ele é salvo, ele é liberto. Em Deus ele nasce de novo, em Deus ele é perdoado. Ele não precisa se esconder. Não é uma bebida, não é uma droga, não é uma viagem, não é o trabalho. Não são outros amigos que vão suprir aquilo que ele estava vivendo. Mas muitos casamentos e muitas coisas, se você sair aqui fora, você vai ver muitas pessoas nas portas das adegas, naqueles lugares que as pessoas ficam usando agora o narguile lá, esses lugares que as pessoas estão fazendo demais. As pessoas estão lá, fora da sua família, fora do aconchego familiar, por causa de fracassos na família. Elas não conseguem encarar, então elas ficam fora, fugindo e se escondendo. Mas nós não precisamos viver assim, porque nós nascemos de novo. Os homens devem assumir as suas responsabilidades. Amém? Adão falou assim, Deus falou para ele, onde você está? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? A mulher que o Senhor me deu de comer. E eu comi. Ele não assumiu a culpa dele. Os homens que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo habitando dentro deles, sabem quando estão errados e devem assumir os seus erros. Devem ser responsáveis pelas suas atitudes e devem honrar o nome do Senhor, assumindo os seus erros. Tem homens aqui que podem dizer amém? É duro de falar isso, né? Devem assumir suas responsabilidades e seus atos, sem negá-los. Falhar não é motivo de vergonha ou desastre. Todos nós falhamos, e não é motivo de vergonha e nem desastre. O orgulho não pode nos impedir de viver uma vida próspera em Deus, uma vida abundante em Deus. Põe o orgulho de lado e seja um filho verdadeiro e autêntico em Deus. Então, o marido deve agir como Jesus agia. Como Jesus agia? Amando a igreja, amando as pessoas, servindo as pessoas, limpando as pessoas, curando as pessoas. E o marido tem que agir como Cristo agia para com a igreja. Jesus veio e limpou a igreja. Tirou o pecado da igreja, tirou a condenação da igreja, deixou ela santa e irrepreensível. O marido tem que amar a esposa a esse ponto, de limpá-la, de purificá-la, de levar ela a ser uma pessoa muito especial e querida para ele. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Relacionamento estabelecido no amor de Deus, um relacionamento que é estabelecido no ágape, flui o perdão. Diga perdão. Diga perdão. Perdão e apoio. Você podia estar mais empolgado, porque é tão maravilhoso isso, gente. Quando o amor de Deus está envolvido no nosso relacionamento, flui o perdão. E eu posso apoiar.
Eu não preciso acusar, eu não preciso pisar em cima, eu não preciso jogar fora. Eu preciso trazer para perto, curar, perdoar, apoiar e ajudar a sair daquela situação. Mas isso só se faz com o amor de Deus. Sem o amor de Deus, isso não é possível acontecer. O que está passando na sua cabeça? Isso é possível, sabe? O amor de Deus, sim. No amor ágape, sim. Jesus nos amou com amor eterno. Olha lá, Jeremias 31:3. Eu amei com amor eterno, com amor leal eu atraí. Nós somos atraídos para Jesus. Nós somos atraídos por Jesus, para Jesus por causa do amor dele por nós. Ele não esteve aqui, ele não está aqui pessoalmente, mas o amor dele nos atrai. O amor dele nos envolve. O amor dele nos cura. O amor dele nos restaura. Ele nos atrai para ele, quando o amor dele se revela para nós, nós não resistimos ao amor dele e nós nos submetemos ao amor dele. Isso é maravilhoso. Tem quantas pessoas lá fora precisando conhecer e saber sobre este amor. Eu a amei com amor eterno. Diga, Deus me amou com amor eterno. Diga, com amor leal, ele me atraiu. Aleluia. Jesus é o maior exemplo para os maridos. Amar com amor eterno. Amar com amor eterno e atrair a esposa para si. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É maravilhosa essa palavra. É a instrução que os maridos precisam para que as suas mulheres sejam amadas como elas devem ser amadas. Eu não sei se você já passou por 1, por 2, por 3 casamentos, eu não sei. Mas o que você está aprendendo aqui muda a sua vida. Se você praticar essa palavra dentro da sua casa, a sua vida muda. Porque essa palavra é a verdade. E o Senhor diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O que eu e você temos que fazer é praticar essa palavra. Diga, praticar. Marido, você tem atraído a sua esposa para você? Eu gosto muito de reflexões. Gosto muito de perguntas. Porque aí a gente se confronta com a gente mesmo. Essa parte é bem difícil para nós. Mas os homens vão estar com esse questionamento, os maridos que estão aqui. Vocês têm atraído a sua esposa para você? Cristo atraiu a gente até Ele. E nos tornou igreja, corpo de Cristo. O que você tem feito com a sua esposa? Você tem chamado ela para perto de você? Ela tem estado com você? Você tem sido digno da submissão da sua esposa? Então, deixo essas perguntas para vocês. Você tem ministrado a sua família? O homem é o líder do lar. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. O homem precisa buscar em Deus a liderança para a sua família. Ele precisa orar, ele precisa ler a palavra, ele precisa se encher do Espírito para que ele possa trazer a liderança para sua esposa e os seus filhos. Ele deve ser um exemplo e deve também, a família deve ver o que ele está fazendo para a família poder confiar nele. Você tem ministrado a sua família, você tem ministrado a sua esposa. O meu marido é o pai dos meus filhos e o meu marido é o meu pastor. Ele ministra para mim quando eu estou sentado aqui, ele está ministrando no púlpito, eu tenho recebido dele como meu pastor, e em casa ou no carro, onde a gente estiver, ele continua ministrando comigo. Me orientando, me dando conselhos, me corrigindo. Esse é o papel do marido dentro de casa. Ministrar a sua família. Orientar a sua família. Saber onde a sua família vai chegar. Lembra que eu falei semana passada?
quem nós somos, qual o nosso papel. Então, isso é muito importante, ministrar a família. Vamos entrar nas responsabilidades da esposa. Não, mas não é demais um negócio desse? É demais, não é? Ninguém falou nada dos maridos. Vocês ficaram com a boca calada, né, meninas? Agora, os homens estão adorando que chegou a vez deles ouvirem. E tem coisa para a mulher, viu? Só hoje não vai dar. Só uma aula não vai dar para falar da mulher. Tem muita coisa para falar da mulher. É sério, Érica. É sério. Submissão ao marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, está escrito errado ali, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. As mulheres devem se submeter aos seus maridos, como a igreja se submete ao Senhor. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Então, o marido vai amar com um amor sacrificial, um amor de entrega. A esposa vai amar com um amor de submissão. A esposa vai ser submissa ao seu marido. Ela vai se submeter a ele e vai respeitar ele. Amém? Vamos ver como isso funciona. Porque essa palavrinha é uma palavrinha que mexe com a gente. Mexia e mexeu comigo no começo do meu casamento. Depois eu encarei ela de boa, melhor encarar do que fugir, sabia? Você encara ela mesmo e você aprende muito com ela. E é uma bênção isso. Diga, é uma bênção obedecer a palavra. Agora as mulheres vão falar. Vamos lá. É uma bênção obedecer a palavra. A mulher, ela foi criada para ser o equipamento espiritual do homem. Começou pesado. A mulher foi criada para ser o equipamento espiritual do homem. O seu marido vai chegar onde ele tiver que chegar, por sua causa. Você vai ser o equipamento que Deus precisa para levar o seu marido onde ele tem que chegar. O seu marido vai chegar no lugar que ele tiver que chegar em Deus, por causa das suas orações, por causa da sua sabedoria, por causa da sua perseverança, por causa da sua submissão, por causa do seu respeito. Eu orei coisas para o meu marido e eu vi ele alcançando uma a uma. Nós somos o equipamento espiritual do nosso marido. Submissão é colocar-se abaixo. Como assim? Colocar-se abaixo. É não ficar brigando para ser o cabeça da casa. É não ficar brigando para ser o líder da casa. Quando eu descobri isso, foi uma bênção na minha vida. Vocês acham que o quê, né? Eu nunca fui submissa assim, né? Também de cara, né? Tive que aprender, né, gente? Não foi assim fácil, né? Né, amor? Não foi fácil. Não foi, a gente aprende isso, certo? Porque a gente, né? Eu era muito independente antes de casar com meu marido. Eu trabalhava, eu estudava, eu pagava minha faculdade, eu ajudava os meus pais. Eu era a filha mais velha, então eu tinha responsabilidades. Aí quando eu casei, era fácil me submeter? Né? Não, eu queria fazer as coisas da minha cabeça. Mas não é assim que funciona. Deus é maravilhoso. Quem carrega o peso é Ele, quem tem responsabilidade é Ele, não sou eu. Quando eu aprendi isso, glória a Deus, foi um livramento para mim. Eu sou o equipamento espiritual, eu sou a auxiliadora, eu sou a ajudadora. Eu não tenho que assumir o papel principal na minha família, quem assume é o meu marido. Se eu seguir as instruções, vai dar certo na minha casa. Se eu não seguir, se eu quiser ser o cabeça, se eu quiser fazer a cabeça dele, eu estou errada. Ele é o cabeça, ele é o homem, ele tem as instruções dele, ele tem a cabeça dele. A cabeça dele vai guiar a nossa casa. Eu vou ser o equipamento espiritual, eu vou orar para ele chegar no lugar que eu quero que ele chegue. Sem forçar. Atitude de servir de boa vontade. Como assim? É assim mesmo.
Atitude de servir de boa vontade. Eu lavo a roupa de boa vontade. Eu arrumo a minha casa de boa vontade. Eu cozinho de boa vontade. Sem murmurar e sem reclamar. Porque se eu me casei, quando eu me casei, com isso veio algumas responsabilidades. Pagar a conta da água e da luz, a conta do gás, veio também. Não é só festa. Tem responsabilidades. Então eu devo servir com amor e com alegria. O meu marido precisa chegar em casa e o que eu puder fazer para facilitar e ajudá-lo, eu tenho que ajudá-lo. Tem marido que chega primeiro em casa que a esposa. Ele chega, como ele trata bem a sua esposa, ele começa a fazer as coisas da janta, cuidar de uma coisa, pôr roupa na máquina, o lixo lá fora. Eles podem fazer isso. E a mulher chega, vai pegar juntos, os dois vão terminar juntos e os dois vão ficar juntos mais cedo. Amém? É junto, é junto. Atitude de servir de boa vontade. Não é murmurando, não é reclamando, mas é fazendo com amor e com alegria. Amém? Submeter-se a uma missão. Seu marido tem uma missão. Qual é a missão dele? Estou com você nessa. Vamos embora nessa. Meu bem, quero vender tudo aqui e quero ir lá para onde eu vou? Onde a gente vai? Não. Haiti. Ó, vamos vender tudo aqui, vamos lá para a Espanha ficar com a Lara e correr. Se o Senhor colocou essa missão no coração dele, a minha parte é orar para Deus confirmar e seguir a missão que Deus colocou na cabeça dele. Se Deus mandar ir para o Haiti, a gente vai. Aonde Deus mandar, a gente vai. Nossa oração é essa, né, amor? Para onde Deus mandar, a gente vai. Não tem problema nenhum. O mais importante, o melhor lugar é o lugar da obediência. Então, se ele mandar ir para algum lugar, a gente vai. Se ele mandar ficar, a gente fica. Se ele mandar ir, a gente vai. Ele tem uma missão. Não é porque ele é pastor. Todo homem tem uma missão. Todo homem tem projetos e tem planos. E o papel da mulher é apoiar o seu marido nos seus planos e projetos. Se o seu marido não tem, ou se você não sabe, comece a orar imediatamente. Porque precisa despertar neles. Como que a gente vive sem planos? Sem projetos? Ninguém vive assim. Precisamos de planos e projetos na nossa vida para que a gente viva cada dia a vontade boa, agradável e perfeita do Pai. Porque Ele tem planos e propósitos para a nossa vida. Eu nasci com um propósito, para um propósito. Você nasceu com um propósito em Deus. E Ele quer que isso se cumpra na sua vida. Amém? E quando a gente casa, um ajuda o outro a cumprir esse propósito na sua vida. Amém? Submeter-se a uma missão, né? Renunciar à sua vontade para fazer a do outro. Tudo isso dá umas coisinhas, né? Renunciar à sua vontade para fazer a do outro. Diga, submissão é renunciar à sua vontade para fazer a do outro. O que Jesus fez na cruz? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele se submeteu à vontade de Deus e cumpriu o propósito de Deus. Não seja a minha vontade. Se submeter a não fazer a sua vontade. Eu posso falar para o meu marido qual é a minha vontade. Ele vai falar uma coisa, eu falo, tá bom, mas a minha vontade seria essa. Agora faz o que você achar que é correto. E não ficar numa briga, daqui seu braço. E não ficar numa briga, assim, ó, para ver quem ganha. Que é o que nós mais fazemos. Ficar numa guerra. Para ver quem ganha. Livre escolha e voluntariamente dada por amor. O Senhor disse para as mulheres se submeterem aos seus maridos como ao Senhor. Quem disse isso foi o Senhor. O meu marido não pode chegar para mim e falar, seja submissa. Sabia? Porque Deus não mandou ele falar isso para mim. Deus fala para mim que sou filha de Deus, faço parte da igreja, do corpo de Cristo, para ser submissa. Eu devo obedecer ao meu Senhor. Agora, o meu marido não pode exigir isso de mim. O meu marido não pode exigir submissão de mim. Ih, ficou todo mundo assim agora. Pois é. Pois é. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A igreja está sujeita a Cristo. Amém? A igreja se submeteu. Jesus veio, se entregou. E a igreja se submete à vontade de Deus, à vontade de Cristo.
Da mesma forma, eu tenho que submeter ao meu marido. Só que quem está falando isso para mim é o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o próprio Salvador do corpo. Mas vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Ele não pode pedir isso para mim. Isso é uma livre escolha minha. Se eu não faço, eu estou em desobediência, estou desonrando a palavra do Senhor. Mais sério ainda. Amém? Porque eu já vi maridos, já ouvi falar, já vi maridos exigindo da mulher submissão. E ele não tem que exigir. Porque se ele não amar a esposa como Cristo amou a igreja, ela não tem a obrigação de se submeter a ele. É como? É comparação. Se ele não ama, se ele não trata bem, se ele não faz o que tem que ser feito, essa mulher não é obrigada a se submeter a ele. Ela só se submete a ele se ele amá-la como Cristo amou a igreja. Mas eu, na minha condição de filha de Deus, eu devo honrar a palavra de Deus, obedecendo essa palavra, me submetendo ao meu marido. Está claro? Está claro ou não? Nós vamos entender melhor isso mais para frente. Submissão da mulher ao seu marido foi ordem estabelecida por Deus desde o princípio. É uma ordem, diga, é uma ordem do Pai. É uma ordem do nosso Pai. Ele deu essa ordem para nós. Tá bom? Submissão significa que a esposa reconhece a autoridade do marido como líder espiritual e guia da família. Eu acho isso muito importante. A esposa precisa reconhecer e respeitar que ele é o líder espiritual da família. A cara de vocês é muito legal. Ordem dada às esposas, não aos maridos. Ela tem o direito de escolher. Sua falha em se submeter é pecado. Submissão não é uma posição de inferioridade. Não é uma posição de inferioridade. Quando você se submete ao seu marido, você não está sendo inferior a ele. Isso não é posição de inferioridade. Nem o marido pode colocar isso, nem muito menos a mulher se sentir assim, inferior. Não é sinônimo de obediência. Não é forçada, não é concordar, não é escravidão. Submissão não é nada disso. Ai, aquela mulher é tão submissa ao marido, ela não abre a boca. Misericórdia, isso é escravidão. Isso não é submissão. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Porque eu sirvo a Cristo de livre e espontânea vontade. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Porque eu quero estar em comunhão, porque eu quero vir adorá-lo, porque eu quero servi-lo. Eu venho aqui, me prostro em adoração, porque eu o amo. Eu faço porque eu quero, ninguém me força. Ninguém pode me forçar. Ah, claro, você é esposa do pastor. Não, nem ele e nem ninguém pode me forçar. Eu faço porque eu quero, porque eu o amo, porque eu honro o que ele tem feito na minha vida. Amém? Então, eu não sou escrava da igreja. Deus não trata a gente assim. Jesus não trata a gente assim como igreja. Então, nós também não podemos sentir que submissão seja qualquer coisa assim. Ela pode se submeter. Ela pode não se submeter. Se ela for uma mulher carnal. Uma mulher que não tem o Espírito Santo dentro dela, que não é uma mulher espiritual, ela não vai querer se submeter, não. Ela vai entrar na briga do braço e os dois vão ficar o tempo todo discutindo e brigando numa luta aqui para ver quem ganha. Essa mulher é uma mulher carnal. Diga misericórdia. Ela pode não se submeter por ter um marido fraco. Diga de novo, misericórdia. Misericórdia mesmo, misericórdia mesmo. Ó, os solteiras falam aí, pelo amor de Senhor, me ajuda, eu não quero casar com um marido fraco. Me ilumina, pai. Ela pode não se submeter se o marido for fraco. Se o marido não assumir a liderança dele dentro da casa.
Se o marido não for um homem que busca Deus, que seja sábio, trabalhador, dedicado, aí se ele não assumir a responsabilidade dele, alguém tem que assumir dentro da casa. Pode ser que ela assuma. Ela não vai se submeter a ele. Amém, gente? Então, se ele for fraco, dá vontade de falar, mas eu não vou falar. Sabe? Se ele for um homem fraquinho, sem decisão, sem liderança, um homem que estiver precisando de ajuda, ajuda ele, ajuda. Mas creia que tudo é possível para aquela pessoa que se expõe ao tratamento, à cura, a uma disciplina, ao amor. Todo mundo se expõe à palavra sarado e é curado. Não desista. Não humilhe. Não humilhe o seu marido. O marido cumprirá sua masculinidade conforme exerce sua liderança e submissão. Masculinidade é assumir a liderança da casa. Masculinidade não é gritar, não é falar grosso. Masculinidade não é levantar o peito, colocando medo. Masculinidade não é dar ordens. Ele vai cumprir conforme ele exerce a sua liderança de submissão. Ele se submete a Cristo, submete a palavra, ele vai provar a masculinidade dele. Ele vai cumprir a sua masculinidade conforme exerce sua liderança em submissão dedicada e humilde a Cristo, se entregando em amor sacrificial à sua esposa. Ele assume as suas falhas, ele chega para a esposa e diga: meu bem, me perdoa, me desculpa, falhei com você, me enganei, me desculpa. Isso é maravilhoso. Colocar em prática coisas tão simples que a gente não consegue pôr e por isso a casa cai. Porque as pessoas não conseguem assumir e pedir desculpas pelo que fez. Ele vai se entregar com amor sacrificial à sua esposa. O homem cumprindo a sua masculinidade conforme a liderança dele em Cristo, mas a mulher sentindo a sua feminilidade conforme se submete ao seu marido em honra ao Senhor, recebendo amor e aceitando a sua liderança. A mulher recebe da palavra, entende a palavra, honra o seu marido, respeita o seu marido e se submete à liderança dele como ao Senhor, porque essa é a instrução da palavra. Quando o homem ama a mulher como deveria amar e a mulher se submete ao marido como deveria, olha o que acontece, o que resulta em sucesso e felicidade de um casamento de longa duração. Diga, longa duração. Sem compreender o exercício da submissão bíblica, o casal não perceberá a sua identidade em Cristo e não irá liberar seu potencial criado à imagem de Deus. Se o casal consegue andar junto, pensando assim, obedecendo essas instruções, o casamento vai ser bem sucedido e vai dar certo. Amém? Se não compreender o papel de cada um, perde a identidade e fica uma bagunça inteira. Mas nós temos, na palavra, o que nós precisamos para o nosso casamento ter sucesso. A gente conhecendo e prosseguindo em conhecer, nós vamos trabalhando no nosso relacionamento, ele vai sendo transformado e vai tendo sucesso. Amém? Você pode ficar de pé? Aprendeu alguma coisa? Compartilhe. Amém? Compartilhe, ouça de novo, está gravado. Eu vou pedir uma coisa para você. Priorize a sua esposa, marido, tendo uma atitude para com ela. Amém? Não deixe só no pensamento, faça um exercício. Pratique essa semana. Mulheres, a mesma coisa. Honrem os seus maridos, elogiando eles. Falando bem deles. A semana que vem eu vou falar mais da mulher. Tem muita coisa da mulher para falar. Mais detalhado. Vai ser bem interessante. Então você venha para você ouvir. Tá bom? Vamos orar. Quero que você feche os seus olhos. Que você ore ao Senhor. Que você peça para Ele te ajudar a levar essa palavra no seu coração,
aquilo que Ele falou no seu coração, para Ele te ajudar a praticar. Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é a ferramenta que nós precisamos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Faça a sua oração entregando o seu casamento, entregando o seu papel de marido, entregando o seu papel de esposa submissa ao Senhor. Pai, eu te dou graças, Pai, por esta noite, pela sua palavra, pelo seu Espírito fluindo através do nosso coração, através da nossa vida, pelo seu Espírito que flui neste lugar. A sua presença é gloriosa, é majestosa, a sua presença é real. E obrigado pela sua palavra nos convencendo, nos ensinando. Conhecimento chegando para nós. Corações arrependidos, corações se rendendo ao Senhor, pedindo perdão por erros cometidos no passado e posicionamento correto agora, atitudes corretas. Amando como deve ser amado. Amor ágape com ações e atitudes. Oh, Papai, nos ensina e nos ajuda a prosseguir em conhecer o Senhor, em conhecer o seu amor e praticar o seu amor. Obrigado por cada família representada aqui. Obrigado pela sua palavra, tocando, queimando dentro dos corações. E obrigado por cada um voltando para sua casa, para sua família, com a tua luz resplandecendo na vida deles. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como corpo de Cristo, queremos fazer a diferença onde nós estamos. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, com o nosso coração cheio de gratidão.